Então, galera, boa noite, a paz. Mais um encontro. Tava com muita saudade disso aqui. Fiquei um tempinho afastado da Ebon por motivos de trabalho. Estava realizando meu curso de Teologias Marginais, que era no mesmo dia, no mesmo horário, e já encerrei. Então, estou muito feliz de estar aqui. Parece que eu estou em casa mesmo. Parece não, eu estou em casa, né? Ebon é um presente de Deus. Hoje a gente trouxe uma introdutória um pouco diferente do que eu dei no meu curso. Então, quem fez o curso de Teologias Marginais não vai ter exatamente esse conteúdo, embora está sendo gravado, e queria pedir para a galera permissão, né, de pegar a aula gravada e conseguir jogar na plataforma do Hotmart, do meu curso de Teologias Marginais, como mais uma aula lá, bônus para a galera, né, se a galera dizer que suave, tem um lance de imagem e tal, né. Eu acho que tinha que rolar, porque um cara com a barba igual a do Isaac, mano, a galera tem que ver essa parada, né? Mas, enfim, hoje eu vou trazer uma proposta, né? Teologia favelada, uma hermenêutica dos crias, fazendo já aqui o jabazinho, que é o título do meu próximo livro. Eu queria fazer uma perspectiva diferente, né? Até porque eu coloquei o nome hermenêutica, né? Alguém arrisca dizer que é hermenêutica aí? Não precisa nem dizer, só botar o joinha assim, tá ligado? Hermenêutica. É uma palavra, né, que nasce no campo do saber jurídico, mas é apropriado, né, para teologia, filosofia, né, e outros saberes. E é a ferramenta que a gente usa muito. Não sei se vocês ouviram muito essa expressão, esse termo, nas igrejas que vocês foram membros, talvez em outrora. Hermenêutica, a grosso modo, interpretação. É a forma como a gente pega uma lente, né, uns óculos, coloca e lê o texto e interpreta o texto, não só texto escrito, mas as realidades, né? Então, todo mundo aqui, seguindo o nosso mestre apóstolo, profeta Paulo Freire, como ele diz que todo mundo, todo ser humano é enviesado de forma ideológica, todo mundo é ideológico, todo mundo também tem uma hermenêutica, todo mundo tem um julgo. O próprio Jesus diz que meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele está dizendo que ele tem uma interpretação, um julgo. Aliás, para ser rabino, você tinha que desenvolver um. Nosso bom Jesus como um profeta marginal, um rabino marginal. E a gente também aqui é um bando de marginais também. Louvado seja Deus por isso. Vamos tratar um pouco disso. Cora, você consegue colocar o texto de Lucas 4, 16 ao 21? Marcão tá aí não, gente? Pastor Marcão? Tá não, né? Deve estar vindo do trabalho. Tá não. Tá faltoso, vai ficar no banco. Gente, esse texto é um texto extremamente conhecido, é um dos meus textos, sem sombra de dúvidas, prediletos da Bíblia. Texto de Lucas, é um texto que traz vários referenciais de textos, né, da Bíblia hebraica, que a gente chama de Velho Testamento ou Antigo Testamento, e ele está inaugurando algo que a gente vai chamar de Boa Nova nos Evangelhos. Alguém se arrisca aí a ler para a gente? Depois eu vou contar o que a gente vai fazer com esse texto. A gente vai fazer uma hermenêutica favelada. Como vai fazer uma hermenêutica favelada, Léo? A gente vai usar algumas ferramentas. Primeiramente, epistemologia, né? Uma epistemologia do sul, uma epistemologia da margem, uma epistemologia periférica. E outra ferramenta que a gente vai usar hoje também, não é uma ferramenta, é um conceito, e eu vou usar a partir do Milton Santos, que ele vai falar de território. Toda a nossa interpretação da realidade é atravessada, é sujeita ao nosso contexto. Contexto qual a gente cresce, nasce, está inserido. Então, isso vai enviesar a nossa forma de interpretar.
Alguém se arrisca aí para ler para gente? Eu sei que tem a galera aí que é do clube de leitura, tá acostumada com o rolê. Irmã Nádia? Vai para dentro, irmã. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Até qual versículo mesmo? Tá excelente, Nádia. Pode segurar aí. Tá bom. Muito obrigado, hein? Vamos lá. Jesus, o texto começa dizendo onde ele havia sido criado. Eu não vou abrir polêmicas aqui sobre isso, ok? No dia de sábado, todo mundo aqui sabe, né? Dentro da cultura da religião judaica, o sábado é o dia que se guarda, né? O dia para o Senhor, e é o dia que eles vão ao seu encontro religioso sistemático. Eles vão à sinagoga. É equivalente, por exemplo, aos evangélicos que vão ao culto domingo, ou católicos que vão à missa, né? Domingo pela manhã ou à noite. É equivalente a isso. Boa noite. Ver Thaís ali, eu acho logo que é a pastora Thaís, né? Mas Thaís aí com H. Jesus dizia como era seu costume, ou seja, ele sempre fazia isso. O texto começa dizendo que Jesus havia sido criado em Nazaré. Nazaré é uma vila que ficava entre as montanhas, geograficamente ali na grande Galileia, na grande, pobre, miserável Galileia, que se situava na periferia de Séforis. Séforis é uma cidade, se vocês vão lembrar agora da passagem do Novo Testamento, é a cidade que foi urbanizada por Herodes. Herodes investiu recurso financeiro para urbanizar essa cidade, para que a aristocracia judaica e a elite da ocupação romana pudessem morar nessa cidade. Então, ele melhorou, né, ele urbanizou essa cidade e aproveitou, no seu âmbito de loucura de grandeza, em construir monumentos a si mesmo. Quem lembra disso? Ele constrói monumentos a si mesmo, né, para se engrandecer e legitimar o seu reinado, já que o seu reinado era ilegítimo, mas a gente não vai entrar nesse mérito também. Ok? A vila de Nazaré era uma vila pobre, tão inexpressiva que a gente não encontra referência dela sobre este local em toda a Bíblia, a não ser quando é dito mesmo aqui no Novo Testamento. É uma vila que não tinha importância alguma, por isso não foi nem registrada. Era uma vila que o nosso camarada Frei Beto vai dizer nos seus livros que, por alguns arqueólogos, historiadores, que era provável de ter de 200 a 400 habitantes, moradores ali. Era uma vila extremamente pobre. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou ressaltando a pobreza deste local e a pobreza da grande Galileia. Quando a gente pensa território e pensa hermenêutica, eu gosto muito desse conceito trazido pelo Milton Santos. Ele vai dizer que território não é apenas uma porção física de terra, mas um espaço usado. É o termo que ele cunha, é o termo central, né, o conceito central de território para Milton Santos. Ele usa essa palavra chamada espaço usado. E o espaço usado é um território que é um espaço apropriado, é um espaço vivido, é um espaço praticado,
É um espaço que é transformado pelas relações sociais, políticas, econômicas e culturais. Olha quanta coisa perpassa nesse território. Ou seja, é inconcebível a gente pensar uma ideia de interpretar algo sem entender que a gente está sendo atravessado pelo território que a gente se encontra, que a gente cresce, que a gente, né, desenvolve a nossa vida. E esse território de Jesus, esse território chamado Grande Galileia, foi um território que durante mais ou menos 15 a 20 anos foi bombardeado, esmagado por impostos altos, instituídos pelo rei Herodes. Lembra que eu falei que Herodes estava urbanizando uma cidade? E provavelmente Jesus, na sua juventude, devia ter trabalhado lá com o pai, porque era o único lugar onde se conseguia trabalho, era nessas obras de urbanização, que demoraram 15 a 20 anos para ficarem concluídas. As pessoas pobres, miseráveis, trabalhavam nessas obras. E a custo desse imposto, né, imposto por Herodes, ele promoveu o empobrecimento em massa de uma população inteira. Isso é resultado de um governo injusto, de um governo que precariza os pobres. Lembra quando a gente acompanha a política institucional e a gente vê que existem essas corrupções, grandes rombos no orçamento, e para cobrir esses rombos no orçamento, geralmente eles vão tirar sempre dos mais pobres, eles vão sempre cancelar benefícios, como está acontecendo atualmente com a questão do LOAS. Sei que quem está acompanhando essa questão da dificuldade das pessoas, né, de conseguir o benefício que é direito, e isso vai promover uma multidão de miseráveis. É o mesmo exemplo, ok? Para ficar didático, para a gente entender legal. Herodes esmagou essa população com esses impostos. Jesus estava na sinagoga, e lembrando aqui também, historicamente, assim, não há nenhum tipo de comprovação arqueológica que nesse espaço que se encontra essa sinagoga em Nazaré, que de fato existiu qualquer tipo de estrutura de pedra, de rocha, que pudesse dizer que ali poderia ter sido uma sinagoga. Olha, então o texto não está falando a verdade? Não é sobre isso. Pode-se dizer que talvez, uma hipótese, que essa sinagoga era embaixo de uma árvore, no centro da vila, vai saber. Não era o costume das sinagogas, eram estruturas de pedra, mas nesse caso aqui não existe uma comprovação histórica nem arqueológica que de fato existiu. Jesus é chamado, ele vai à frente, ele vai ler o texto. E o texto aqui já diz, né, que ele abre o livro no livro do profeta Isaías. Aí depois ele vai ler o texto de Isaías, que é o texto que a irmã Nádia leu. Alguém aqui sabe qual texto de Isaías? Pode dar o joinha só para pegar a visão. Alguém sabe qual texto de Isaías Jesus leu? Ou pode colocar no chat também aqui. Qual texto que Jesus leu? Se eu não me engano agora, não está anotado isso aqui. Texto de Isaías 61. Porém, se a gente olhar mais de perto esse texto que Jesus lê, Jesus também ele fez algo que a gente faz muito numa hermenêutica contemporânea, que é pegar cruzamento de dois textos que estão conectados, fazem parte da mesma perícope. Jesus leu não só Isaías 61, como ele traz também parte de Isaías 58. Jesus está partindo de um ponto. Primeiro ponto, contexto, território. Segundo ponto, ele está lendo a partir da interpretação de alguém, no caso, profeta Isaías. Ok? E Jesus lê, texto maravilhoso, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos
e proclamar o ano da graça do Senhor. Em algumas traduções, talvez a Ferreira de Almeida, NVI, vai trazer o ano aceitável do Senhor. Tem até uma música muito bonita, evangélica, que traz essa expressão. Boa noite, Dani. O Espírito do Senhor. Aqui Jesus está dizendo, é aquela passagem, vocês vão lembrar do batismo de Jesus com João Batista, que o Espírito desce sobre ele é ungido. E a gente sabe aqui que o ato de ungir era muito próprio para reis, profetas. O óleo ungido também era usado de forma farmacêutica, né, de forma medicinal, curativa. A gente vê isso em alguns textos lá para frente, lá em Atos. O texto que a gente está lendo é o de Lucas, né? Lucas fala que Jesus foi entregue o profeta, encontrou onde está escrito. Não fala que ele leu, mas ele leu, né? Curioso que na grande Galileia, nesse contexto de primeiro século ali, menos de 15% da população de Israel era letrada, tinha direito a acessar letramento, ser alfabetizado. Era extremamente comum as pessoas não saberem ler nesse tempo, não era visto como algo como é impactante hoje num mundo totalmente letrado, pessoas que não sabem ler, é uma extrema violência. Porém, o texto diz que Jesus leu. Onde a gente vai encontrar outro texto na Bíblia que Jesus leu? Leu não, escreveu. Vocês vão lembrar lá na frente, na parábola vulgarmente conhecida como a mulher adúltera. Péssimo esse nome, né? Jesus escreve na areia. Eu lembro uma época na igreja que eu falei que Jesus estava escrevendo o WhatsApp dele na areia para a menina. Pô, isso deu um BO danado na presbiteriana na época, né? Aquela piada que você não deveria ter feito e deu muito ruim no final. O autor do texto, o pseudo-autor do texto, pseudo Lucas, está comunicando esse texto para uma comunidade, para um grupo de pessoas, para um grupo social. Então, ele modifica o texto para que o texto faça sentido. A hermenêutica, diferente da exegese, onde você acessa o texto e extrai o contexto histórico, social, político do que estava acontecendo, a hermenêutica ela faz um trabalho semelhante, porém não igual, de que você também vai extrair a partir da exegese sentido para o texto. Essa interpretação produz sentido. Sentido, Jesus lê Isaías, produção de sentido. O contexto de Jesus está empobrecido, um espaço onde direitos não são assegurados, são violados, são oprimidos. Sentido. Jesus diz que ele tem uma boa notícia. Jesus não traz nada, nenhuma novidade aqui para a gente, porque ele vai dizer que essa boa notícia é esse reino de Deus que chegou. Reino de Deus já existia, né? E a gente está careca de saber disso aqui. Isaac que o diga, de que o reino de Deus era o reino do império, o reino de César. E a boa notícia do império de César era que Roma conquistou novos territórios. Roma fez mais uma multidão povoados de miseráveis escravizados, mantendo controle social. Essa notícia era boa para quem? Para os comerciantes, para os poderosos, para os ricos, para os donos de terra, fazenda. Essa notícia era boa para a aristocracia. Essa notícia era boa para a elite. Essa palavra evangelho, antes dela ter esse entendimento de boa notícia, que era o mensageiro do imperador que trazia, anunciava no centro da polis uma novidade, que era essa que eu vos disse, né? Do domínio, do poder bélico dominador de Roma, significava gorjeta. Toda vez que o imperador enviava alguém para enviar uma mensagem, esse mensageiro, ele trazia esse evangelho e ele ganhava uma gorjeta por fazer isso. Ele ganhava um evangelho. A
palavra o conceito vai mudando com o tempo e ganha essa dimensão maior, né? Que é dessa boa notícia. E Jesus está anunciando ali em contraponto ao império. Ele está contrapondo o Império Romano e contrapondo mais o que ali? Lembrando que Herodes é o rei dos judeus. Ele está contrapondo a aristocracia judaica, o poder judaico. Jesus está contrapondo sistemas de poder. Jesus fala dos oprimidos, a partir dos oprimidos, com os oprimidos. Porque Jesus também era um dos oprimidos. Pobre e letrado. Visto como alguém que não tinha uma performance adequada ou uma expertise adequada para se tornar um rabino e estudar. Afinal de contas, a Bíblia vai dizer que ele tinha a profissão do pai, ou seja, aos 12 anos ele é dispensado das escolas rabínicas, eu não vou lembrar agora o nome, e ele aprende a profissão do pai. Não porque ele não era bom, porque ele era pobre. Lembra que Jesus pequeno ali já desenrolava sobre a lei melhor que os caras? E tem texto que eles ficam de cabelo em pé com ele? Jesus era bom, mas ele era pobre. E pobre é excluído. Pobre é negado, ao pobre é negado o acesso. Então, Jesus está contrapondo um sistema. Não existe reino de Deus se ele não contrapõe o sistema. Não existe igreja, comunhão, comunidade, se essa igreja, comunhão, comunidade não contrapõe o sistema vigente. Seja ele qual for, qualquer sistema que oprime. Se não existe essa dimensão profética, porque Jesus é o arquétipo do professor, do rabino, do mestre, ele é o arquétipo também do profeta, né? Ele é a continuidade dos profetas, né? E Jesus também é a continuidade do sacerdócio. Essas três figuras arquétipas você encontra na pessoa de Jesus. Então, isso tem que ser encontrado no espírito da igreja. Isso faz parte de sinalizar o reino de Deus. Só esse texto pequeno aqui já está ensinando a gente um monte de coisa, né, gente? Só esse textozinho, né? Jesus proclamou o ano aceitável do Senhor. Aqui ele está fazendo uma referência ao texto de Levítico. Eu posso estar enganado agora, tá, gente? Se eu não me engano, é Levítico 25, que vai se tratar do jubileu. O que é o jubileu, Léo? Eu creio que a maioria esmagadora aqui sabe o que é o jubileu, né? É uma das legislações, das leis levíticas, que assegurava que em 50 e 50 anos, né? Acho que mais com exatidão no texto, na lei, vai dizer 49 em 49, mas se cumpria no ano seguinte, era um processo. Então, vou botar aqui 50 e 50 anos, todas as terras eram devolvidas aos seus legítimos donos. Afinal de contas, quem tem terra tem poder, quem tem terra tem controle. Quem tem terra, tem. E essas terras tinham que voltar para os legítimos donos. Se você se endividou, a sua família perdeu suas terras ao decorrer das gerações, essa terra voltava para a sua família, ou seja, era uma oportunidade de você recomeçar a sua linhagem, a sua trajetória, seu clã, sua família, o seu grupo, seu povo. Se você tinha uma dívida, essa dívida era perdoada. E naquele contexto, quando você se endividava, você tinha que se tornar escravo até pagar a dívida. Ou seja, o jubileu, ele libera você da dívida e te dá a liberdade novamente. Então, o jubileu é o que Jesus está trazendo aqui. Ele está dizendo que esse reino de Deus que acabou de chegar é essa dimensão concreta, não é abstração. Obrigadão, Marco. Não é abstração, porque quando perguntam para Jesus, discípulos de João Batista, e perguntam para ele assim, mesmo depois de tudo que Batista falou, né?
você é mesmo o Messias esperado? Ele fala assim, responde com outra pergunta, né? O que vocês veem? Vocês não veem o cego enxergando, o coxo andando, os cativos sendo libertos? Reino de Deus pressupõe uma ação concreta. Então não pode ficar no discurso. Não pode só falar bonito. Tem que fazer bonito. O ano da graça do Senhor. Porém, a gente tem um choque de leis aqui. Vocês sabiam disso? Porque o ano que se inaugura concretamente esse reino que Jesus está dizendo em contraponto aos poderes, ao império, também era o 7º ano. Também é uma lei levítica muito semelhante, em menor proporção do que o jubileu. Mas o 7º ano era o ano que você tinha que ir na sua colheita, lembrando que era uma sociedade agrária, né? Trabalhava com a terra, povo campesino, você tinha que sempre guardar parte da sua colheita, sendo abençoado, para, primeiramente, para os pobres, para os estrangeiros que passavam, para os viajantes, para as viúvas, para os órfãos, para que tivessem o que se alimentar. E você tinha que poupar a terra, você tinha que cuidar da terra para que a terra pudesse descansar, para que a terra continuasse dando frutos. Ou seja, há uma dimensão do 7º ano da lei que diz que a gente tem que ter um cuidado com a criação. Vamos contextualizar com o meio ambiente, com o clima, com o nosso verde, com a nossa natureza, porque isso é criação de Deus para suprir, para assegurar os que não têm. E no caso aqui eu vou englobar toda a humanidade, vou universalizar. Então a gente está diante de 2 fenômenos aqui da lei: o 7º ano e o ano do jubileu. A gente está começando a entender mais ou menos aqui, alguém que tem alguma dúvida, do que se trata esse tal reino de Deus? Então ele fechou o livro, devolveu o assistente, assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fitos nele, né, pensando assim, pô, esse cara aí não é o filho do carpinteiro, não é o filho do pedreiro ali, não é o filho do operário? E Jesus disse que hoje aquela profecia tinha se cumprido. Esse texto aqui, Jesus puxa a minha orelha. Quando eu faço uma pesquisa mais profunda, exegética, de Isaías, a gente vai dizer que Isaías é um profeta messiânico, que está anunciando Jesus, o servo sofredor. Mas quando a gente se aprofunda ali, a gente vê que ele não está falando de Jesus em nenhum momento, né? É teologia. E tudo bem, eu gosto de teologia. Mas o próprio Jesus, na sua leitura, diz que a profecia de Isaías estava se cumprindo nele. Mesmo a gente sabendo que toda a teologia messiânica é pós-pascal. Só que eu digo que crer tem que ser pela fé mesmo, cara. Muito pela fé. Eu creio muito. Léo, o que tudo isso tem a ver com teologia favelada, Léo? Você falou de Jesus aí, um monte de coisa. Vamos a alguns pontos. Nessa perícope que a gente leu, que a Nádia, a irmã Nádia leu, primeiro ponto. Os pontos que eu vou trazer aqui, gente, é fundamento, ok? Eu não gosto muito da palavra mandamento, não. Eu acho que é fundamento, é essência do que é ser reino de Deus, do que é ser igreja, do que é sinalizar, do que é de fato manifestar esse reino. Primeiro ponto, amar os pobres, os excluídos. Como é que faz isso, Léo? Vai lá, segue lá o padre Júlio Lancelotti lá, e dá aulas e palestras. Libertar os presos. Libertar os presos. Lembrando que esses presos aqui estavam sendo presos injustamente porque estavam devendo. Os impostos eram altos, eles não tinham como pagar, ou você se vendia como escravo, ou você era preso. A gente vê isso lá no livro de São Tiago, né? Os pobres eram arrastados aos tribunais, uma injustiça, né?
A gente vê isso na oração do Pai Nosso, quando fala assim, dai o pão hoje, porque o pão estava faltando. Jesus está fazendo uma oração que tem a ver com o contexto do que estava acontecendo. Estava faltando o pão. Perdoai nossas dívidas, assim como os nossos devedores. Eu lembro de Paulo Freire aqui, né? Que frase áurea do Paulo Freire, né? O sonho quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido, né, é se tornar o opressor. Nessa oração, Jesus fala para a gente perdoar nossas dívidas, assim como perdoam as nossas, porque os excluídos estavam reproduzindo a lógica opressora. Jesus está falando, não, velho, quem faz isso aí é eles. A gente não, a gente perdoa o nosso irmão. A gente vai colocar o nosso irmão numa situação de escravidão, produzindo dívida para o nosso irmão e opressão na vida dele? Olha como é que a oração tão famosa de Jesus, universalmente famosa, tem a ver com o contexto que ele estava inserido, que estava acontecendo, a produção de hermenêutica. Curar os feridos, outro ponto. Não existe reino de Deus se não se move na direção daqueles que estão abatidos. E eu nem vou falar quantos textos na Bíblia falam sobre isso, né? Abrir os olhos dos cegos. Sabe que eu gosto de pensar sobre conscientização, sabe? Conscientizar. Não eu conscientizar o outro como eu detenho o saber, mas como Paulo Freire diz, né, que os homens não se libertam sozinhos, se libertam em comunhão, austeridade, que a gente possa abrir os olhos uns dos outros, que a gente possa se conscientizar de forma coletiva, plural e diversa. Denunciar os opressores, ao mesmo tempo que o reino de Deus é um anúncio da boa notícia, ela é a denúncia das injustiças. Lembrando que eu falei, o reino de Deus é uma boa nova para quem? Para os pobres. Então ele estava em contraponto à boa notícia do império, que era a boa nova para os poderosos, né? Denunciar as opressões faz totalmente parte do profetismo do evangelho. E proclamar um novo tempo, um novo mundo possível de justiça, de equidade, de libertação, de participação, de emancipação. O que isso tudo tem a ver com teologia favelada, Léo? A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, como bem disse Frei Beto, ou Leonardo Boff. Não se pensa uma teologia favelada. O que é a teologia favelada, Léo? É uma teologia contextual. Toda teologia contextual, nem porque existe esse nome, né? Toda teologia contextual. A teologia favelada ela é uma abordagem teológica semelhante à missão integral, porque ela é uma hermenêutica contextual. Ela não está aqui proposta a inventar uma nova sistemática, mas trazer a gente para a nossa realidade, e aqui eu falo para quem é periférico, para quem é pobre, para quem é suburbano. Eu acho que a maioria aqui, né? Aqui não tem ninguém aqui é herdeiro. Trazer para essa dimensão do nosso contexto um evangelho que dialogue de fato com a nossa realidade e com a nossa identidade. A teologia favelada, você pode fazer a sua teologia, cara, a partir do seu contexto, do seu território. Ah, Léo, eu moro em Fortaleza, eu moro perto da praia. Eu penso em Fortaleza, eu só penso nas praias de Fortaleza, né? Famosíssimas. Se você está inserido dentro desse contexto, pensa a teologia a partir do seu contexto. Uma teologia que vai lidar com os desafios que vocês lidam no contexto de quem mora na praia, por exemplo. Não adianta a gente pode ler 1000 teologias, e elas não vão dialogar enquanto a gente não perpassar essa teologia pelo contexto que a gente vive. Então, teologia se faz a partir da vivência, da experiência. A gente não pode desconectar essas coisas.
quando a gente pensa na teologia favelada, uma eclesiologia, estou caminhando para o final, tá, gente? É só uma introdução muito breve, né? Quando a gente começa a caminhar para o final, Jesus vai dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. A gente pode, como igreja, eu digo aqui igreja da garagem, eu não vou citar outras igrejas, eu vou falar a igreja a qual a gente pertence, qual comunidade. A garagem pode dizer, ela pode afirmar, a partir da ideia pneumática, que nós temos o Espírito Santo. Quem lembra de Atos 2? Aliás, Atos 1:8, né? Quando o Espírito descesse, a gente teria poder que eu digo aqui, né? Está mais talvez ligado à vocação de pregar até Samaria, até os confins da terra, que a gente iria em missão, evangelização. Evangelizar, gente, não é convidar o coleguinha para ir na sua igreja torcendo que a palavra seja boa e ele aceite Jesus no final, tá? Evangelizar também não é você convencer alguém a aderir à sua religião. Não tem nada a ver com isso, não. Isso é proselitismo, isso é colonial, isso é dominação. Evangelização seria o quê? Manifestar o evangelho. Ah, Léo, matei o texto lá, e de pregar o evangelho. Péssima tradução. Uma tradução mais próxima para a gente deveria ser indo e vivendo, indo e experimentando. Afinal de contas, o que vai fazer o cristianismo crescer é o testemunho. Aliás, aí em Atos 1:8 que eu citei, é isso que Jesus pede. Testemunhem em Samaria e até os confins da terra. A igreja da garagem hoje, ela pode dizer que essa profecia se cumpre em nós? A gente, de fato, tem transtornado? A gente tem feito diferença na vida das pessoas? Ou a gente está numa dimensão paliativa que é importante, mas ela também vai continuar reforçando as estruturas de poder, mantendo o excluído em exclusão? Que a caridade faz isso. É importante, situações emergenciais acontecem o tempo todo, mas no contexto latino-americano como o nosso, contexto de Brasil, porém, a gente é chamado para andar uma milha a mais. Então, encerrando aqui, a gente fica com essa indagação, com essa coisa na cabeça para refletir, né? Será que de fato estamos sendo igreja dentro desses crivos que Jesus estabelece no que é o reino de Deus? Termina aqui dizendo que, infelizmente, não há um relato histórico de que o ano do jubileu, essa libertação plena, inaugura em Jesus e é para a eternidade. Não existe um relato histórico comprovado que essa lei foi posta em prática na vida, na existência, em todo esse tempo. Nunca foi posto em prática. Nunca aconteceu. As pessoas perderam suas terras nunca foram devolvidas 50 anos após. Eu acho que a gente tem, talvez, a oportunidade espiritual, histórica, de fazer que isso aconteça. De fazer que, de fato, de forma concreta, isso aconteça. Eu não estou falando só a igreja da garagem. Eu estou falando todos aqueles que recebem, todos aqueles que, por graça, recebem o sopro do Espírito, do amor. Eu falo isso para não incluir a religião evangélica cristã. Falo isso para incluir todo aquele, sendo ateu, sendo cristão, muçulmano, judeu, candomblessista, umbandista, que dentro da sua espiritualidade, como ele enxerga essa energia, que a gente de fato tenha a oportunidade de virar essa mesa e de fato fazer com que o jubileu,
o reino de Deus seja de fato real. A teologia da favela, ela tem a proposta de fazer que a favela, esse espaço de sócio-exclusão, esse campo de concentração, possa se tornar um ambiente do bem viver. O evangelho precisa não só mudar a estrutura, ele precisa destruir essa estrutura vigente. Está na nossa mão. Beleza? Espero que tenham gostado. Foi bem resumo. Vou fechar meu microfone e a câmera. Quem quiser comentar, trazer alguma memória, trazer alguma dúvida. Não sei se eu saberei responder. Porém, estou aqui. E se eu não souber a resposta, alguém que tiver aqui souber, responda, tá, gente? Pelo amor de Deus. E então é isso. Muito legal estar com vocês. Espero poder estar mais vezes às quartas-feiras com vocês, né? Bom, quero dizer aqui também, quem nunca adquiriu o livro, eu não tenho mais o livro, tem só esse exemplar aqui. Você encontra na página da editora Recriar, Teologia de Favela. Eu queria mostrar outros livros também, mas não sei se vai dar tempo. Esse livro aqui também é um livro que foi lançado dia 13 desse mês na Bienal do Livro, aqui no Rio, e eu tive o prazer de ser um dos autores. Tem um capítulo meu aqui, foi lançado. Enfim, quem tiver dúvida para comprar, pode me chamar no privado. Não sei se para as perguntas vai parar de filmar, não sei se as pessoas vão falar alguma coisa que não pode ser gravada. Acho que agora pode parar de gravar, vou fechar o microfone. E agora